Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E nessa semana nós vamos falar de um assunto bastante importante, que é a cirurgia bariátrica. Os números de cirurgia bariátricas realizadas no Brasil no último ano chegou a 105,6 mil. Crescimento de 47% em relação ao ano de 2012, quando foram realizados 72 mil procedimentos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui no consultório do Dr. Flávio Girardello, que é cirurgião, e vai nos falar um pouquinho sobre essa estimativa da Sociedade Brasileira, bastante alta e bastante elevado o número. Pois é. Tudo bem, Sandra? Tudo bom? Assim, é um número grande, mas é um número muito aquém do que poderia ser, né? O número de pacientes no Brasil que necessitam de cirurgia bariátrica é bem maior do que esse. O problema é que ela é uma cirurgia que necessita de uma série de avaliações prévias, ela é uma cirurgia que não é para todos os pacientes, né? E não existe hoje no Brasil equipes suficientes para operar o número de pacientes que necessitam desta cirurgia, principalmente a nível de SUS. Doutor, no Brasil, quase 5 pessoas adultas, uma em cada 5 pessoas adultas são obesas. E o sobrepeso atinge 53% da população. Sim. Isso foi uma tendência que se notou já dos anos 70 para cá, e principalmente depois dos anos 2000, principalmente pela alteração dos hábitos alimentares do brasileiro, né? Nós sabemos que nos Estados Unidos existe uma epidemia muito grande de obesidade e nós aqui no Brasil estamos indo na esteira do comportamento deles. Então, a alteração, a mudança dos hábitos alimentares, a alimentação com produtos ultraprocessados, né? Abandonando aquela alimentação tradicional do feijão com arroz, com carne, com salada, né? Aquela alimentação tradicional do brasileiro. A atividade do trabalho, que acaba impondo uma jornada de trabalho muito extensa, a pessoa acaba trabalhando de noite, acaba trabalhando em casa, acaba trabalhando na hora da refeição, e isso acarretou o que se vê hoje, né? Esse aumento dos índices de obesidade a níveis bastante importantes no Brasil, e é uma tendência que existe ainda e que é bastante difícil de fazer reverter. Quem é considerado obeso? O que se usa hoje para definir obesidade é o índice de massa corporal, ainda é o parâmetro que se usa, né? Então, dividindo o peso da pessoa pela sua altura multiplicada por ela mesma, altura ao quadrado, vai dar um valor. Hoje em dia se considera assim, saudável, com índice de massa corporal abaixo de 25, né? Entre 25 e 30 seria um sobrepeso, né? Que nós temos 50% dos brasileiros dentro dessa área de sobrepeso. Entre 30 e 35, obesidade leve, 35 a 40, obesidade moderada e acima de 40, a obesidade mórbida, né? Então, hoje se caracteriza a obesidade dentro desses parâmetros do índice de massa corporal. Doutor, e como funciona o pré-operatório para uma cirurgia bariátrica? Certo. Bom, o paciente que nos procura para a indicação de cirurgia bariátrica, ele vem encaminhado, às vezes, por familiares, por colegas, ou ele mesmo procura porque conhece alguém que já operou, e a gente vai fazer uma avaliação inicial desse paciente, vendo qual é o índice de massa corporal dele, se ele tem comorbidades ou não, se ele tem hipertensão, dislipidemia, diabetes. Vamos ver o histórico alimentar desse paciente, atividade física, como é o perfil dele, a gente já tem essa sensação numa primeira consulta. A partir do momento em que ele tem indicação de cirurgia, a gente encaminha ele, então, para avaliação com a equipe multidisciplinar, né? Então, isso passa por uma avaliação clínica, em que ele vai fazer a consulta com o clínico, avaliação dos exames, ver se ele está com tudo controlado, tudo compensado, vai fazer endoscopia, vai fazer ecografia e outros exames que o clínico julgar necessário para a segurança do pré-operatório. Além dessa avaliação clínica, ele vai fazer a avaliação com psicóloga ou com psiquiatra, se ele já for paciente de psiquiatra, né? Ele vai fazer uma avaliação com uma nutricionista, né? E, eventualmente, alguns pacientes fazem avaliação com fisioterapeuta ou até com preparador físico, certo? A questão da equipe multidisciplinar é importante e muitas vezes a gente até contraindica a cirurgia com base na avaliação desses profissionais, né? Principalmente a questão emocional, a questão psicológica. Com relação à nutricionista, a gente sempre enfatiza para os pacientes que
pelas características da cirurgia, os primeiros 15 dias ele vai ficar só com uma dieta líquida. E essa dieta vai ser passada aos poucos até uma dieta branda, né? Ao longo de um mês e meio. E o fundamental, e que eu escrevo para os pacientes em letras maiúsculas, dieta sempre. Esses pacientes têm tendência ao aumento de peso, né? E mesmo com a cirurgia, se eles não se cuidarem, o peso pode retornar ou eles podem não perder o peso necessário. E é por isso que no Brasil fazem-se muita cirurgia, mais de 30 mil cirurgias. E 10% dessas pessoas que fazem cirurgia voltam ao peso normal. Exatamente. É o peso normal, anormal, né? Então, assim, essa cirurgia... Para você ter uma ideia, assim, o paciente que faz um tratamento clínico para a obesidade, ele tem um resultado positivo em torno de 2%. Então, de cada 100 pacientes, 2 conseguem resultado mantido. A cirurgia bariátrica ela chega a dar um resultado, 10% de falha eu acho que é até um pouco otimista, eu acho que é um pouquinho mais, tá? Mas em torno assim, de 70% a 80% dos pacientes conseguem perder peso e manter essa perda de peso, que é o que a gente quer. E principal, não é só a questão peso, é ele ficar livre das comorbidades. Então eu tenho um paciente que de repente ele não está se achando magrinho, ele não está se achando bem assim, ou uma mulher como é mais frequente, mas ela deixou de ser hipertensa, ela deixou de usar as medicações para o diabetes, isso já é um sucesso da cirurgia, né? Então, o que a gente quer é a saúde do paciente. O ganho de estético e tal, e emocional, isso é um efeito secundário, né? Mas ele existe com certeza. Doutor, e no caso de pacientes que são diabetes, tem o diabetes tipo 2? A cirurgia que a gente realiza aqui, o bypass gástrico em Y de Roux, ela é uma cirurgia que dá um resultado muito bom em termos de diabetes, né? Aí tem uma série de características do paciente, tempo de diabetes, capacidade do pâncreas de produzir insulina, né? O tempo em que ele já está sendo tratado do diabetes. Praticamente, em torno de até 80% dos pacientes, em algumas séries até mais, conseguem ficar livres do diabetes, quando é um diabetes tipo 2 e que está bem indicada a cirurgia, né? O diabetes tipo 2 é aquele diabetes já de mais idade, não é o diabetes juvenil. Então, nesses pacientes com diabetes, até se considera realizar essa cirurgia, mesmo que eles não tenham os 35 de índice de massa corporal, porque o resultado realmente é bastante significativo. Quais são os métodos aprovados e qual é utilizado aqui em Erechim? Existe uma série de cirurgias hoje em dia aprovadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para redução de peso, né? Então, as mais faladas seriam o sleeve gástrico, que é a manga gástrica, que é uma cirurgia um pouco mais recente e que tem bons resultados. Também o bypass gástrico, que é a cirurgia que a gente mais utiliza, né? Então, aqui em Erechim, praticamente nós fazemos bypass gástrico, tá? E algumas outras que não são tão frequentes, né? Mas, basicamente, essas duas são as que mais se realiza hoje em dia. Tem o duodenal switch, que é uma outra cirurgia também realizada, e eu não realizo, são menos pessoas que fazem esse tipo de cirurgia. Na realidade, assim, o nosso método de escolha aqui, bypass gástrico, por quê? É uma das cirurgias que mais se realiza no mundo todo. Tá? Então, é uma cirurgia que a gente tem bastante conhecimento dos problemas, das complicações, das coisas favoráveis. A gente tem um acompanhamento grande desses pacientes. É uma cirurgia em que você não retira nada do trato gastrointestinal do paciente. Então, no caso, o sleeve gástrico, ele é uma cirurgia em que você tem que ressecar praticamente 70% a 80% do estômago do paciente. Então, é uma cirurgia que eu particularmente aqui não tenho realizado. Eu acho que ela tem algumas indicações, né? Mas eu não indico ela como eu indico no caso o bypass gástrico. Doutor, essa cirurgia bypass gástrica é realizada no Hospital de Caridade. Ela é por vídeo? Isso. As cirurgias bariátricas, elas começaram todas elas sendo feitas de forma aberta, né? À medida que evoluiu a videocirurgia, várias delas começaram a ser realizadas por videolaparoscopia e hoje praticamente todas elas são feitas, né? Os procedimentos cirúrgicos. Para fazer esta cirurgia, você tem que reunir algumas condições, né? Então, bloco cirúrgico adequado, equipe anestésica adequada,
as condições materiais de você ter os equipamentos para fazer, de você ter a equipe clínica, a UTI à disposição, caso seja necessário, o que é raro, mas você tem que ter à disposição. Então, hoje, para nós, o Hospital de Caridade reúne todas as condições adequadas para a gente realizar esse procedimento com segurança, né? Que é basicamente tudo que a gente necessita. Né? Mas é retirado um pedaço do estômago, é colocado um grampo? Como funciona? A cirurgia do bypass gástrico ela consta de duas partes importantes. A primeira delas é a redução do estômago. Então, um estômago normal ele tem uma capacidade de 1,5 litro a 2 litros. A gente, através de grampeamento, tem um grampeamento, o grampeador é um aparelho que a gente introduz dentro do abdômen, pelos trocáteres, pelos orifícios da vídeo. Você vai colocar no estômago, você dispara ele, corta e grampeia. Então, você reduz o estômago de 1,5 litro, 2 litros para uma capacidade de 30 a 50 ml. É um estômago bem pequenininho. É menor que um copinho de cafezinho, né? Então, essa é uma das partes da cirurgia. A segunda parte é fazer o desvio. O que é esse desvio? O alimento, depois de digerido, ele é absorvido ao longo do intestino, né? Nós temos em torno de 4 a 6 metros de intestino no abdômen, isso varia bastante. Na cirurgia, eu tenho que reduzir a quantidade de intestino por onde esse alimento passa. Então, é esse que é o desvio que a gente faz. Então, ela consta de uma redução do estômago, para caber menos alimento, e ela consta de um desvio intestinal para absorver menos o alimento que é ingerido, né? Com isso, você vai conseguir a perda de peso do paciente. Doutor, o nosso estômago é elástico. Sim. Se a gente dá comida, ele vai aumentando. Até um ponto, sim. Na cirurgia, depois da cirurgia, ele também pode aumentar? Assim, o estômago operado, ele pode ter um certo aumento de tamanho, tá? Não é um aumento importante, ele tem uma capacidade elástica limitada, né? Nós temos uma terceira parte dessa cirurgia, que é a emenda entre o estômago e o intestino, que a gente faz uma emenda estreitinha, ela é chamada de anastomose calibrada. O que ela faz? A pessoa come, o estômago enche e o alimento tem que descer por essa emenda devagarzinho até ele esvaziar, para depois ela comer de novo. Como resultado, o paciente, depois que ele está habituado, ele vai fazer pequenas refeições a cada 3 horas, mais ou menos, porque o estômago é pequenininho. Essa anastomose, essa emenda, ela tende a aumentar um pouco de tamanho com o passar dos anos, com o passar do tempo. Mas não é ela que causa o reganho de peso, tá? Porque se fosse a perda de peso só estreitando o estômago, então funcionaria bem aquela banda gástrica, que era um método que se usou, em que se colocava um anel no estômago para fechar ele. Mas ele falhava também, tá? Então, a gente tem vários pacientes assim que se acompanham com boa perda de peso, mantendo perda de peso há 8, 10 anos, com uma anastomose um pouquinho mais frouxinha, em que o alimento passa bem e eles se alimentam bem. Então, não é esse estreitamento que vai provocar a perda de peso. E o paciente, para provocar uma dilatação muito importante do estômago, ele tem que forçar muito a alimentação. É um paciente que começa a vomitar com frequência, é um paciente que não está bem adaptado à cirurgia. Tá? Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca, que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados, com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos falando de um assunto bastante importante, que é a cirurgia bariátrica. Você conhece alguém que já fez? Você conhece alguém que, de repente, precisa fazer esse procedimento? Aqui em Erechim é realizado com total confiança, total segurança. E nós estamos conversando sobre isso com o Dr. Flávio Girardello. Doutor, há pessoas que após a cirurgia, elas passam a beber demais e a comprar compulsivamente. Por que isso ocorre? Você pode ver que na avaliação pré-operatória existe avaliação psicológica ou psiquiátrica, certo? Existe uma forma de ser, é uma personalidade do paciente que tem a obesidade, né? Então, não é que a pessoa, porque operou, vai começar a beber demais, né? Isso já estava na personalidade dela, né? Então, a avaliação psiquiátrica, a avaliação psicológica, justamente é para que a gente consiga detectar previamente pessoas com distúrbios graves, né, com compulsões graves, com problemas sérios que você, tirando a possibilidade dela de comer compulsivamente, daqui a pouco ela vai trocar essa compulsão por alguma outra coisa, né? Como comprar compulsivamente, como beber compulsivamente, né? Comportamentos de risco, né? Também, que é uma coisa que pode acontecer, mas isso faz parte da personalidade, não é a cirurgia que vai provocar isso. Exatamente. E a perda de cabelo, tem alguma relação? Tem. É bastante frequente alguns pacientes perderem, assim, na realidade, uma fraqueza de pele e fâneros, que a gente chama. Seria pele, unhas e cabelo, né? Normalmente, quando eles atingem em torno de 25% de perda. Então, o paciente tem 100 quilos, quando ele perder 25 quilos, em média, eles começam a ter uma certa perda de cabelo, fraqueza de unhas, fraqueza de pele. Isso se dá pela desnutrição que ocorre devido à cirurgia. A cirurgia vai provocar uma desnutrição controlada nesse paciente. Então, essa perda de cabelo, ela ocorre em muitos casos, ela é temporária, né? E ela reverte. O paciente volta a crescer o cabelo normalmente, tá? Não há problema maior quanto a isso. Então, o que se faz para isso? Se intensifica o cuidado na dieta, principalmente com a nutricionista, né? Utilizando alimentos que vão proporcionar uma melhora nesse quadro, né? E os cuidados locais, com questão de cremes hidratantes, de evitar situações em que possam piorar isso. Mas, normalmente, é um quadro temporário. A suplementação, ela tem que acontecer após a cirurgia? Tem. Isso é um dos pontos essenciais e a gente insiste com o paciente já na primeira consulta, em que a gente mostra como é feita a cirurgia. Esse desvio intestinal que é feito, ele vai fazer com que o trânsito do alimento não passe mais pelo duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino logo depois do estômago. Nessa parte do intestino, nós temos uma mucosa, que é aquela pele que reveste o intestino, adaptada para a absorção de alguns nutrientes com maior capacidade. Então, vitamina D, cálcio, ferro e vitamina B12, principalmente são absorvidos nessa parte. Além de outros micronutrientes que também são absorvidos com maior intensidade ali. Como o intestino vai estar desviado, não vai passar por ali, ele vai ter uma certa dificuldade de absorção desses nutrientes. Então, o que a gente recomenda? Suplementação vitamínica básica, suplemento vitamínico que se encontra em farmácias, uma forma adequada para absorção para o bariátrico, em que ele vai usar isto todos os dias durante toda a vida. Tá? Isso é assim, né? E o restante das vitaminas e dos sais minerais a gente vai acompanhar ao longo do tempo de evolução do pós-operatório. E, eventualmente, vai ter que suplementar. Alguns pacientes mais, outros pacientes menos. Alguns pacientes não necessitam suplementação adicional nenhuma, outros já ficam com necessidade de esse tipo de suplementação. A mulher é um caso à parte, principalmente com a questão do ferro, né? E a questão da menstruação. Então, o paciente vai ter dificuldade de absorção de ferro. Se a mulher tem uma menstruação muito volumosa, ela pode ficar com uma deficiência de ferro e vir a ter anemia.
né? Então, é um trabalho conjunto nosso com o ginecologista para adequar a melhor forma de anticoncepção e que evite perda excessiva de sangue, né? Para que não ocorra esse tipo de problema. Mas é necessário o acompanhamento, o monitoramento periódico dessas vitaminas. Doutora, a grelina é um hormônio que dá fome. E o GLP-1 ajuda na saciedade. Como fica essa relação após a cirurgia? Sim. Hoje em dia se estuda muito isso, por isso que a cirurgia hoje ela não é só chamada bariátrica, né? Então, assim, a cirurgia ela é dita bariátrica e metabólica. Por quê? Primeiro se achava que a restrição do estômago pequeno, anastomose estreitinha e intestino mais curto, de forma mecânica fazia a perda de peso. Depois se viu que não é bem assim. Essa alteração no trato intestinal que a gente faz, ela faz com que o intestino produza quantidades maiores de GLP-1. Esse tipo de hormônio, ele tem vários efeitos. Um dos mais importantes, ele melhora a sensibilidade das células à insulina que o pâncreas produz. E que o paciente obeso, ele tem excesso de insulina, muitas vezes, e as células não respondem a essa insulina. Então, ele vai melhorar a sensibilidade das células à insulina e o diabetes vai melhorar, certo? Ele também tem um efeito sacietógeno. Ele vai diminuir a sensação de fome do paciente por ação central. Então, a cirurgia hoje, por isso que ela é dita bariátrica e metabólica, porque ela tem um efeito metabólico importante, além da questão meramente mecânica da cirurgia. Existem pacientes que precisam voltar para o centro cirúrgico? Você pode ter duas situações. Uma situação seria uma situação de uma complicação eventual, né? Quando a gente faz a avaliação pré-operatória, a gente explica primeiro a cirurgia e depois todas as complicações possíveis, né, da cirurgia. Algumas complicações são cirúrgicas, como, por exemplo, fístulas, quando abre alguma área de grampeamento, vaza líquido do estômago dentro da barriga, você tem que reoperar. Formação de pus dentro da barriga, que seria um abscesso, às vezes pode ser necessário reoperar. Sangramentos podem acontecer e às vezes você tem que fazer uma endoscopia para parar esse sangramento, né? Então, a possibilidade de uma reintervenção cirúrgica depois da cirurgia, ela existe. É mínima, mas existe. Não. E a atividade física, como é que fica? É essencial que o paciente faça atividade física no pós-operatório. Então, hoje, com a cirurgia por videolaparoscopia, normalmente, cada serviço tem uma forma de agir. No nosso serviço, 30 dias eu libero o paciente para ele ir para a academia começar a musculação. É necessário que ele faça uma atividade em que ele aumente a massa muscular, né, e perca a gordura. Então, a musculação é o ideal. Então, nós temos vários locais em que o pessoal já está habituado a receber esses pacientes, né, e já fazer a orientação adequada para eles, para a atividade física, para que eles consigam perder peso, mantenham massa muscular ou aumentem massa muscular. Isso vai facilitar a manutenção da perda de peso depois. E a sobra de pele, como é que funciona depois? Alguns pacientes apresentam uma sobra de pele importante, outros nem tanto. Isso é muito variável, é muito individual, né? Depende muito da idade, do nível de obesidade e das condições da pele. Normalmente é indicado a intervenção para fazer o reparo dessa sobra após 2 anos da cirurgia. Assim como a gente orienta para as mulheres que queiram engravidar, que a gravidez seja após 2 anos da cirurgia também. Deixar o corpo, primeiro perder todo o peso que vai perder, né? E depois deixar o organismo se restabelecer bem para poder, tanto a gravidez, que provoca um estresse muito grande no corpo da mulher, né, como também a cirurgia reparadora, que também é uma cirurgia normalmente de grande porte, devido à quantidade de tecido que tem que ser removido. A cirurgia não apresenta nenhum problema assim da pessoa, de repente, correr algum risco de vida durante o procedimento. Não existe isso, né? Qualquer cirurgia existe risco, tá? Então, você pode, dentro de algum procedimento cirúrgico, seja ele cirurgia de vesícula, uma apendicite, uma cirurgia bariátrica, qualquer outra cirurgia, sempre existe a possibilidade remota e mínima
de uma complicação transoperatória com óbito. Isso é inerente a qualquer cirurgia. Mas esse risco é muito baixo, né? Você tem o risco de óbito da cirurgia, sim, por complicações outras que possam ocorrer. Hoje, o risco de morte numa cirurgia bariátrica é praticamente igual ao risco de morte numa cirurgia de vesícula. Doutor, Erechim tem um excelente hospital para fazer esse procedimento e também excelentes profissionais. A pessoa que quiser fazer esse procedimento vai estar em ótimas mãos. É isso, né? Olha, o hospital, ele contribui com tudo que a gente necessita para que você tenha um ambiente bom, né? Um ambiente seguro e um ambiente em que eu tenha todas as condições necessárias para uma eventual complicação de uma cirurgia dessas, que a gente faz todo o possível para que não ocorram, mas as complicações ocorrem, né? Então, o hospital hoje, ele nos dá todas as condições e todo o respaldo para que a gente possa fazer esse procedimento com segurança. E da nossa parte, a gente procura sempre estar se atualizando, né? Sempre estar vendo o que tem de melhor. Não, eu te diria assim, não fazendo o que é o último grito da moda, porque, como já diz, é moda. Né? A gente faz aquilo que é bem estabelecido, que é bem seguro e que vai ser o melhor para os nossos pacientes e, consequentemente, para nós também. Muito bem, assim nós apresentamos o nosso programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer o Dr. Flávio por nos receber aqui no consultório e nos dar todas essas informações. Imagina, foi um prazer. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. Desejamos a todos vocês uma boa noite e uma excelente semana.